Por que estudar a Bíblia? 4 motivos por que nós devemos estudar a Bíblia. O primeiro deles é porque a Bíblia pode te dar sabedoria. Tem outra coisa aqui, ó. Número 2, ela pode te fazer crescer. Um outro motivo que é fundamental para estudar a Bíblia, que é o amor. Finalmente, proximidade de Jesus. Vamos ver de trás para frente? Eu não estudo as Escrituras porque eu não quero estar próximo a Jesus, não. Sabe por quê? Porque Jesus é amigo e ele vai me corrigir. Eu também não estudo as Escrituras porque, na verdade, eu tenho discurso e não sentimento de amor. Por que eu também não estudo as Escrituras? Porque eu já sei tudo, sei todas as histórias. Porque eu não quero crescer. Crescer para quê? Crescer dói, crescer angustia, crescer faz a gente amadurecer todos. É por isso que eu não estudo as Escrituras. E finalmente, quando eu não sei, não dói na minha cabeça. Que para que então escola bíblica dominical? Na escola bíblica dominical eu tenho oportunidade de um estudo sistemático. Eu tenho a oportunidade de ouvir vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. E a Bíblia, como é uma coleção de 66 livros, a gente tem dificuldade porque para estudar a Bíblia a gente vai precisar orar. Para estudar a Bíblia a gente vai precisar ler. A gente vai precisar interpretar. A gente vai precisar corrigir nossos rumos. E a gente vai precisar, por causa da correção, vai precisar de aplicação, o que nós aprendemos. E aí, vai encarar? Isso aí é com você. No próximo trimestre, nós vamos estudar a vida, a obra de 4 autores muito importantes, muito próximos a Jesus. Mas isso é conversa para a aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Olá, que bom estarmos juntos novamente. Vamos estudar a Palavra de Deus? Estamos estudando esta revista aqui da Escola Dominical, que vai tratar das cartas gerais, com exceção da carta aos Hebreus. Nós estamos estudando Tiago, depois 1º e 2º Pedro, depois 1º, 2º, 3º João e Judas. Muito bem, vamos orar pedindo para que Deus nos oriente, nos conduza nesse estudo. São 4 estudos sobre a carta de Tiago, que é irmão de Jesus, e nós estamos no 3º dos 4 estudos. Então, se você não acompanhou as lições anteriores, eu sugiro que você entre aí no site da Igreja Batista de Barão da Taquara, Escola Dominical, e aí você assiste todos os outros para que você tenha ideia do conteúdo inteiro, né? Não fique só com um pedaço. Mas é muito bom ter você aqui. E se você não sabe, meu nome é Hudson. Eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Hudson Silva. E eu vou usar o quadro para servir de apoio para os nossos estudos, como faço dominicalmente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Não cansamos de agradecer por ela, porque nós sabemos que a Tua palavra escrita é a grande revelação que temos do Teu desejo para as nossas vidas. Nós queremos também te agradecer porque Jesus é a palavra encarnada. E é Ele a grande referência que nós queremos imitar. Então ajuda-nos, Senhor Deus, a seguir este caminho de conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Jesus. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Semana passada nós vimos a carta de Tiago e nós vimos na carta de Tiago aquela ideia das leis do reino, né? Que nós fazemos parte de uma linhagem real. Nós temos um rei que é Jesus e esse rei tem normas. E nós vimos o paralelo entre a carta de Tiago e a fala de Jesus naquele Sermão do Monte,
além das bem-aventuranças, todo o Sermão do Monte. Hoje eu quero apresentar para vocês mais 4 dimensões deste paralelo entre Tiago e Jesus. São muitos paralelos, pelo menos 12, mas hoje eu quero apresentar 4, que eu reuni esses 4, folgado, né, fazendo essa conexão, mas eu fico fascinado de como Tiago repete os ensinos de Jesus. E Tiago é muito judeu, né, no sentido de foi muito educado no judaísmo, e você sabe que dos discursos de Jesus, o mais famoso deles é esse Sermão do Monte. Eu acho que a gente está esquecendo um pouco dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. A gente está tão envolvido com tudo, com projetos, com pandemia, com notícias, com novidades, que a gente não para pensar no que Jesus nos deixou de ensino para a gente encarar as dificuldades do dia a dia. Falei semana passada e vou repetir agora, todos nós, seres humanos, somos seres rachados. O pecado nos corrompeu e nos corroeu. Ele feriu a gente. Nós deixamos de ser o que nós deveríamos ter sido lá atrás, no Adão. E aí, a cada tempo que passa, a cada afastamento de Deus, parece que a ferida vai se abrindo mais e o buraco vai ficando ainda maior. A gente tem que se cuidar e tem que pedir para que o Espírito de Deus preencha esses vazios. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a dimensão que Tiago vai apresentar para a gente, de que nós somos filhos do Pai. Essa é um ensino que a gente precisa entender. Somos filhos. Vou colocar de Deus, porque Deus é o Pai, né? Somos filhos de Deus. Eu vou colocar aqui, o Pai. Somos filhos de Deus, como Paulo fala, filhos por adoção. E sendo filhos de Deus, filhos por adoção, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Vou pedir licença a você e ao Tiago, autor do texto, para te explicar essa história de filhos por adoção. Não é bônus, não é nada disso, mas é só para que você entenda o contexto. Porque isso sempre me incomodou. Um filho adotado, veja que coisa interessante, um filho adotado, às vezes a gente tem alguma resistência para o filho adotado. Mas não é o contexto nosso, não tem nada a ver com o contexto romano, sabe disso, né? A Bíblia a gente lê o texto à luz do contexto. E qual era o contexto de ser um filho adotado no Império Romano? Bem, no Império Romano era assim, quem tinha o poder é o pai, por isso que chama pátria o poder. O poder é do pai. A mãe a mulher era uma figura menos valorizada, né? Não é nada valorizada. Então, a mãe tinha o seu filho e ele ficava por um tempo, acho que 2 semanas, 9 dias, não sei, ficava com a mãe, depois era apresentado para o pai. E o pai podia avaliar se queria ou não adotar. Ele podia rejeitar aquele filho. Então ele deixava de lado e falava, não quero você. Mesmo sendo pai biológico, preste atenção, pai biológico. Mas um filho adotado isso não acontecia. Você poderia adotar um filho até os 60 anos. Por isso que a gente vê em alguns filmes, como o Gladiador, por exemplo, você vê o imperador querendo adotar o gladiador como filho dele, como sendo filho dele mesmo, para dizer, eu vou passar o império para as suas mãos. Ele que não quis, né? Se você não viu o filme, também passa toda hora, né? Tem filme que passa toda hora. Esse é o filmaço, passa toda hora. Então, não sei se você está entendendo, a adoção para o Império Romano era a vontade do pai. Era o pai falando, você é meu filho de verdade, você se parece comigo. Você faz parte e vai ganhar a minha herança. Então, quando Paulo fala aos romanos que nós somos filhos adotados por Deus, é nesse contexto que ele está falando.
a gente é mais do que filho biológico. Deus nos ama tanto que Ele escolheu nos amar. Você entende? Não tem nada a ver com o que a gente chama hoje de adoção. O que a gente fala de adoção é um processo muito demorado e complicado. E tem um paralelo longe. Então, quando a gente... vou dizer para você, isso me fazia muito mal, porque você sabe como é que funciona isso, né? Filho mais velho, filho mais novo, e o filho que é diferente, o pessoal fala, você foi achado, você foi adotado, não sei o quê, como que diminuindo a gente, mas eu cresci com isso na cabeça, depois vi que não era nada disso, que eu não era adotado, que não tinha nada a ver com a história, e eu, quando descobri isso, foi um consolo para mim. Sabe por quê? Eu fui adotado por Deus. Você foi adotado por Deus. Então é isso que Tiago vai fazer aqui. Não, Tiago não está fazendo igual Paulo, mas Tiago está deixando muito claro que os filhos amados, adotados por Deus, agora sim voltamos a Tiago, eles são filhos do Pai, nesse sentido, de que eles têm que se parecer com o Pai. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Em que você parece com o Pai? Em que é que você se parece com Deus? O que é que você faz que mostra que você é filho de Deus? Então preste atenção nisso, porque Tiago vai pegar muito pesado. Eu vou pedir para a Marília ler Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 2, e você vai ver que o Tiago vai dizer que a gente tem um conflito, aquilo que eu falei para você, de conflito interno. Porque a gente é filho do Pai, mas a gente é filho do Pai e carrega conosco as marcas do mundo. Vou pedir ela para ler, por favor, Tiago capítulo 4, 1 e 2 e Mateus capítulo 7, 7 a 11. Depois eu falo de Mateus, que eu encontro o desenho aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ok, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E é aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vocês viram como tem paralelo? É muito claro o paralelo de Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 4 com Mateus capítulo 7. Existe dentro de nós, nesse buraco, nesses desejos, nesses vazios existenciais, nossos desejos pecaminosos. A gente deseja, e você viu semana passada, que cada um é atraído e preso pelos seus próprios desejos. Então a gente tem que estar atento, porque algumas vezes, não poucas, nós transformamos nossas orações em pedidos errados. A gente pede e pede mal, como diz tanto Tiago quanto Jesus. A gente pede e pede mal porque a gente pede pelos nossos próprios prazeres. A gente é muito egoísta. A gente é sofrido, a gente é machucado. A gente deveria pedir mais próximo da vontade de Deus, porque a gente precisa ser parecido com o Pai. Então, à medida que nós somos parecidos com o Pai, e é muito interessante isso, né? Não sei como você encara isso no dia a dia, mas você às vezes tem uma vontade de fazer alguma coisa para o seu filho, para a sobrinha, para alguma coisa assim, aí as pessoas se reúnem,
Aí você fica lá se controlando. Isso aconteceu conosco aqui semana retrasada. A gente fica doido para tomar uma iniciativa para falar, acho que eu vou comprar não sei o que para você. Aí seu filho vai e faz o pedido. Poxa, será que daria para a gente fazer tal coisa? Aí tu fala, poxa, eu tinha pensado exatamente nisso. E quando a vontade se afina, tudo fica mais fácil, você percebe? Então o que a gente precisa fazer é aproximar os nossos desejos da vontade de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Vamos ver. Filhos de Deus, somos filhos do Pai. Então vamos lá, Marília, leia por favor Tiago capítulo 4, de 3 a 6. Era 1 e 2, mas ela leu 3, não há problema nenhum. Lê de novo 3 até 6. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ok, então a gente está igual criança, sabe? Dá, fica gritando, pedindo, fazendo pirraça com Deus, e ninguém aguenta, né? Criança pirracenta assim, porque quando a criança só... vou botar aqui exemplo. Quando a criança só está com fome, é fácil, né? Quando a criança só está com fome, você dá o que comer e a criança para de comer. Mas é curioso também quando você percebe que a criança só está de pirraça, que não está com fome, está querendo a vontade dela, e aí alguns se curvam a isso. Mas não se iluda, Deus não é assim, Ele conhece a gente. Então, algumas vezes eu acompanho orações e eu fico assustado, viu? Parece que as pessoas querem mover a mão de Deus, quando na verdade é falta de conhecimento do caráter de Deus. Deus é bom. O tempo todo a gente não consegue ver algumas vezes isso. É como quem vai andando numa estrada e você não sabe o que está lá na curva. E às vezes a estrada tem percalços e a gente fica reclamando, quando na verdade aqueles percalços é que fazem com que nós nos atrasemos um pouquinho para não chegarmos na dificuldade que existe lá além dos nossos olhos, além da curva. Deus está cuidando de nós e está nos preservando. Eu vou pedir a Marília para ler o exemplo grande de Mateus capítulo 8, e você vai ver que logo depois que Mateus vai dizer o que disse lá no 7, ele vai dar um exemplo, na verdade 2 exemplos, de um centurião, de um leproso e de um centurião, de 2 pessoas completamente distantes do judaísmo. Se você pensar, o leproso era alguém amaldiçoado, era alguém rejeitado, era alguém estigmatizado pelo judeu, então recebeu o castigo de Deus. E o centurião era o chefe da centúria e era um romano, então era um cara estranho. Se no capítulo 7 Jesus fala assim, vocês sendo maus, sabeis dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai do céu. Vejam que nós somos filhos de Deus, e Deus está sempre querendo o melhor para nós. A gente às vezes não entende. É muito lúcida a oração que fala assim, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas por favor me dá paz para atravessar esse dilema, esse problema, essa dificuldade. Então vejam o exemplo, eu quero que a Marília leia por favor Mateus capítulo 8, que fala sobre o leproso e o centurião. É logo no começo, vai falar sobre o leproso e o centurião, e olha a relação, veja se isso não tem a ver com o que Tiago está dizendo e com o que Mateus disse no capítulo 7, é logo em seguida. Não é por acaso que o leproso vai dizer, vamos ouvir o que ela vai ler. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Ok. Na mesma hora, o seu servo foi curado. É sensacional essa história. Vejam como se encaixa bem. Nós não sabemos o que pedir, porque a gente pede para os nossos próprios desejos. O que Jesus está ensinando, o que Tiago está ensinando, é que nós temos que aproximar as nossas vontades da vontade soberana de Deus. Como aconteceu com o leproso. Vejam que o leproso estava descumprindo a lei porque ele estava se aproximando de uma pessoa. Só que ele chega para essa pessoa, que é Jesus, e ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Olha a tamanha fé. E Jesus fala: eu quero. Só que cumpra a lei. O homem foi curado e fala: agora se apresenta ao sacerdote. Eu não sei como isso soa aos seus ouvidos, mas aos meus ouvidos soa como bondade e graça de Deus. Quando eu chego para ele: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Ele diz: quero. E aí e ainda fala para mim: cumpra toda a lei. Então veja que o cumprimento da lei é consequência do que ocorreu comigo. A mesma coisa ocorre com o centurião, não é? Então a gente precisa entender que se somos filhos do Pai, a gente afina a vontade nossa com a vontade do Pai. Você deve estar lembrando, por exemplo, da história do filho pródigo. Quando ele está lá na pior, ele fala assim: quem dera eu fosse um dos diaristas, quando fala jornaleiro, diarista, um dos diaristas do meu pai. Ele era durão e tal. Só que quando ele chega, ele vê que é muito bem recebido, porque na verdade ele nem conhecia o pai a quem ele servia. Vamos lá, vamos continuar. Tiago, capítulo 4, do versículo seguinte, Marília, que vai falar sobre sujeitar-se para abrir o caminho. Pode ler, por favor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Pode parar, não, até aí. Muito obrigado. Até que versículo? 10. Até o 10. Presta atenção aqui, por favor. O que o Tiago está dizendo? Porque ele começa, a Marília começou lendo portanto, não é? Foi isso que você começou a ler? Capítulo 7. Portanto, o que está dizendo isso? É uma conclusão. Qual é a conclusão disso daqui? É sujeitar-se a Deus. Vejam que ele também vai dizer que à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se afasta do diabo. E de onde vêm as guerras, as contendas entre nós? Dos nossos desejos impuros.
Então, à medida que eu vou me aproximando de Deus, eu me aproximo de você e eu me afasto do diabo. É assim que funciona, é assim que ele está dizendo. Sabe o que a gente precisa fazer? Eu tinha desenhado aqui, eu vou desenhar só para que você entenda. Isso aqui é coisa bem de antigamente. Nem existe mais, né? Antigamente a gente tinha um carrinho redondo assim. Puxa, antigamente vou lembrar, né? Estão lembrados disso? Era o Fusca. A gente tinha um Fusca. E o Fusca era o... Quem nunca teve um Fusca, né? Quem nunca teve um Fusca tem menos de 30 anos. Tem menos de 40 anos. Porque quase todo mundo já teve um Fusca, já sofreu com o Fusca. E é muito interessante a história que eu tenho com esse carrinho, né? Com esse Fusca. Mas é interessante por quê? Porque o que o Thiago está dizendo é que a gente tem que sair do volante, entregar o volante para Deus, sabe? A gente tem que ficar no carona. A gente tem que aprender a, de vez em quando, empurrar o Fusca. A gente tem que aprender, de vez em quando, entender que o caminho é da obediência. Que o caminho não é da arrogância, da obediência. E se você prestar atenção no que a Marília lê, a gente precisa se humilhar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa admitir que nós não damos conta. Eu tive uma experiência com o Fusca que foi muito curiosa, que eu tinha que fazer um curso longe, sabe? E eu fui com um amigo que entendia muito de carro, mas eu queria dirigir, né? Estava aprendendo a dirigir. E arrebentou o cabo do acelerador, o carro não andava, o cabo do acelerador do Fusca. Ainda bem, meu amigo estava do lado e entendia um pouquinho de carro. Aí ele falou, você tem um barbante? Com barbante? O que eu vou fazer com barbante? O cara amarrou um barbante lá no acelerador porque o motor do Fusca fica atrás, né? Ficou um barbante pendurado pelo Fusca e vinha da janela. Eu ia acelerando, não com o pé, mas com a mão, para o Fusca andar. Gente, que coisa, nunca mais... Então, tem outras histórias, mas essa eu nunca mais esqueci. Algumas vezes, esse Fusca me deixava na mão, e o apelido do Fusca tem nada a ver com a lição, né? Mas é só para você entender. O apelido do meu Fusca era EPA, sabe por quê? EPA quebrou isso, EPA quebrou aquilo, EPA quebrou aquilo outro. Que saudade do EPA. Do Epaminondas, que era o apelido, o nome dele real era Epaminondas, mas era o Fusca. Então eu preciso de vez em quando lembrar do EPA. EPA, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai, e o Pai quer que eu me sujeite a Ele. O Pai quer que eu afine a minha vontade, os meus desejos pecaminosos, a vontade soberana, poderosa, graciosa do Senhor. Faltou ler Mateus, né? Vamos lá. Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23. Marília, por favor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ok, vamos agora um pouco mais para frente. Vejam que a questão aí é de fazer, né? Não é de falar, não é de conversar, não é de estudar, é de praticar o que Deus tinha feito. E finalmente, os filhos de Deus, para os filhos de Deus, sim é sim, não é não. Eu vou pedir a Marília para ler Tiago, capítulo 5, versículo 12.
sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Ok, agora Mateus capítulo 8, versículos 19 a 22. Você vai pensar junto comigo depois da Marília ler Mateus 8, 19 a 22. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Agora Mateus 5,37, Marília, por favor. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. É muito claro a relação de um e de outro, né? Seja o seu sim, sim, e o não, não. Aqui eu me lembro da época de embaixador do rei, sabe? Quando a gente era embaixador do rei, e como diz meu amigo Madureira, brincando comigo, pode ver alguma coisa boa de Costa Barros? Pois é, era embaixador na época lá em Costa Barros e a gente fazia um rodízio na casa entre nós, né? Então íamos almoçar na casa de um, almoçar na casa de outro. E aí era muito curioso, porque às vezes pedia: posso almoçar na casa do fulano? Posso almoçar na casa do Levi? Pode almoçar na casa do Edmilson, do Odeni? Aí eu ia falando os amigos e a gente tinha que ter combinado antes, né? Mas aí a gente tinha estratégia. Às vezes pedia para o pai e não pedia para a mãe. Eu pedia para a mãe e não pedia para o pai. E conseguia burlar os mais velhos com isso, com essa dúvida de: se eu deixar, tudo bem, se não deixar, também está tudo bem. Então eles ficavam, os casais ficavam divididos e a gente conseguia ajeitar as coisas lá na época de embaixador do rei. Mas aqui a gente está falando de fenda interna. A gente está falando de buracos internos. Algumas vezes eu falo, mas eu não presto atenção no que eu falo. Se eu falo sim, eu tenho compromisso com a minha fala. Por que isso? Porque Deus é assim. Deus cumpre sua palavra. Tudo que Ele diz, Ele faz. Então cuidado com o que você promete. E eu já disse que eu tenho uma boca grande. Então às vezes a gente faz promessas que a gente não dá conta de cumprir. E você ouviu o que Mateus disse e registrou nas palavras de Jesus. Tudo que passa disso é de procedência maligna. E o que o Tiago diz é a mesma coisa. Então se a gente canta, a gente tem que prestar atenção no que a gente canta, sabia? Eu já falei para vocês e vou repetir uma das mensagens do pastor Oliveira Araújo, quando era diretor da Junta de Missões Nacionais e eu trabalhava lá. Ele disse: se você quer ver um crente mentindo, preste atenção no que ele canta. E olha, eu comecei a prestar atenção e a gente mente muito, sabe? Tudo entregarei, por exemplo. A gente canta fácil isso, né? Mas será que é tudo mesmo? A gente fala: seguir a Cristo não é sacrifício, é se entregar na causa dele. Mas será que é assim mesmo na realidade? Então a gente precisa começar a atentar com o que a gente fala para a coerência com o que a gente faz. Então, se eu sou filho de Deus, se Deus é meu pai, eu tenho que me parecer com Ele. E só tem um jeito de fazer isso. Deus é amor. Presta atenção, por favor. Presta atenção nisso. Ninguém serve a Deus sem olhar para o lado. Ninguém serve a Deus sem servir as pessoas. Ninguém serve a Deus que não vê sem ajudar a quem a gente vê, quem a gente toca, quem está próximo de nós. Presta atenção nisso.
Ninguém serve a Deus agredindo as outras pessoas feitas à imagem de Deus. Ninguém serve a Deus olhando só para o seu umbigo. Cuidado com os seus desejos. Enganoso é o coração, diz Provérbios. Então, a minha oração é que tanto eu quanto você, que nós todos aprendamos com Tiago a viver e a praticar essa palavra. Mas tenha consciência disso. Tem a lei de Deus que a gente segue, que a gente viu semana passada. Mas tem o caráter de Deus, que é coisa intrínseca dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, revele Deus no que você faz. Seja desafio para você e para mim, seja um pouco menos agressivo. Peça perdão. Encare sua limitação. Não há problema nenhum. Nós somos humanos. Nós somos falhos. E tente se aperfeiçoar. Como? Se aproximando de Deus. À medida que eu me aproximo de Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me aperfeiçoo. E eu quero que Deus te abençoe muito. E que você tenha uma semana dirigida, guiada, orientada pela vontade soberana, graciosa e bondosa de Deus. Tchau!